diferente. O nosso passeio começou aqui, justamente na entrada da cidade de Prato, aqui na Toscana. Nós estamos bem em frente à antiga muralha da cidade, a terceira muralha da cidade. Essa muralha aqui foi feita no século XVI e ela ainda é muito bem preservada. Um elemento de ligação muito forte que une toda a Toscana, além do Cantucci, que vocês já devem ter visto por aí, é essa pedra aqui, essa pedra esbranquiçada. É uma pedra muito comum aqui na região e muito utilizada para as edificações. Aqui em Prato, toda essa muralha é feita com essa pedra. Logo na entrada da cidade, em frente ao castelo, tem um local muito especial. É uma fortificação que os fiorentinos fizeram para vigiar o pessoal aqui, mas nós não vamos mostrar para vocês. Olha que mal, porque nós fizemos um vídeo especial que será publicado posteriormente. Aqui, bem na extremidade da antiga cidade de Prato, havia o Castelo do Imperador, que é essa fortificação ainda de pé. A denominação castelo foi dada porque é uma fortaleza, mas não que houvesse um castelo e que alguém, um rei, um príncipe, vivesse ali. E logo atrás dessa fortificação está essa praça dedicada a Nossa Senhora do Cárcere, com essa igreja aqui atrás de mim. Esse nome foi dado justamente porque aqui havia um cárcere, uma prisão. No século XII, Prato era conhecida como a cidade das 60 torres, e ainda hoje nós vemos alguns resquícios delas por aí. Aquela muralha que nós mostramos no início do vídeo é feita com essa pedra aqui, ó, a pedra alberese, né? A pedra típica aqui da Toscana. Esse aqui é mais um exemplo. A diferença é que aqui, vamos dizer assim, ela está mais polida, ali está mais rústica, mas enfim, é uma pedra forte, ideal para a construção, inclusive desta torre, uma torre medieval, uma das mais antigas aqui, a mais antiga aqui da cidade, sobrevive aos dias de hoje. Atualmente ali tem um escritório de advocacia, tem outras torres aí que são utilizadas como apartamentos turísticos, outras como moradias até. Então é muito legal, né, que isso tenha sobrevivido. Os templos medievais estão sendo utilizados ainda hoje. Um ponto essencial na cidade de Prato é o Palazzo Pretório. Este palácio, que fica bem na Piazza del Comune, é um palácio muito importante que abriga um museu cívico, um museu que foi criado no início dos 1900 e possui mais de 3.000 obras. A sua arquitetura é muito interessante, porque ela surgiu a partir de 3 edifícios distintos. O mais antigo deles era uma torre, uma daquelas torres que nós mostramos para vocês que existiam aqui na cidade durante o século XII. Uma estrutura comum nas cidades italianas é essa parte administrativa, política, ela centrada em uma praça. Então isso vem desde tempos medievais. Aqui estamos, como a Elisa disse, na área onde se localizava a comune aqui de Prato. E ela é um pouquinho, assim, a poucos metros da Piazza Domo, a praça onde se localiza a catedral, que nada mais é que o segundo ou primeiro poder da cidade, pelo menos em tempos medievais. É muito raro nós encontrarmos a representação do deus Baco muito jovem. E aqui em Prato, a Fontana del Bacchino é um ótimo exemplo disso.
Ela foi criada justamente nos anos 1600, bem no início desse século, justamente quando a cidade de Prato tinha se tornado propriamente uma cidade. Francesco d'Attini foi um importante comerciante da cidade, isso em épocas medievais. E ele tem uma história muito curiosa, porque pouco antes dele falecer, ele alterou o seu testamento. E só quando ele faleceu, as pessoas descobriram que ele deixou todos os seus bens para uma instituição filantrópica. Olha que legal. E outra história também é que ele mantinha em sua casa, em um quarto, um local bem escondido, muitas cartas que atestavam relações comerciais da época. E isso foi muito importante para a cidade, para que ela construísse a sua história. E esses registros foram todos recolhidos e servem como um atestado histórico para a cidade. Este aqui é o Duomo de Prato, uma catedral muito bonita, com uma fachada tardo-gótica, e ela se localiza aqui na Praça do Duomo. Este local é o local mais antigo da cidade, é onde realmente iniciou a cidade. Para vocês terem noção, nem se chamava Prato, se chamava Borgo Córneo. E aí, ao passar dos séculos, a cidade foi se estruturando, esse borgo foi se estruturando, até se formar a Prato que nós temos hoje em dia. Um detalhe de extrema relevância artística para o Duomo é o púlpito externo. Esse púlpito feito em meados dos anos 1400 por nada mais, nada menos que Donatello. Ele e um outro artista fiorentino fizeram todo esse púlpito, toda a parte arquitetônica e também decorativa, e é um marco para a cidade de Prato. Esse púlpito, como nós estamos vendo hoje, ele já é uma cópia, porque o original foi para o museu. Porque senão as pombas iam acabar com ele, certamente, toda a ação do tempo. Estamos falando de tempos medievais em uma arte tão importante. Dizem que na verdade é assim, o projeto é do Donatello, mas a execução, o que acontece é que o Donatello era um homem de muitos afazeres, muitos contratos, muitas requisições, então ele deu uma saidinha aqui do canteiro de obra e foi fazer outras obras por aí, até que em um certo ponto eles cobraram ele, e aí o negócio não está pronto e tal, e aí ele voltou para cá, senão ele ia perder toda a grana e todo o contrato. E aí depois, provavelmente, ele acelerou essa obra com a ajuda de outras pessoas. Não necessariamente que ele ficou aqui no local inspecionando todo o andamento do projeto. Uma curiosidade aqui em Prato é que a cidade tem a maior comunidade chinesa da Itália e a terceira maior da Europa, depois de Paris e de Londres. Mas olhem só o tamanho de Prato, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Esse belo rio facilitou que indústrias têxteis se instalassem aqui. Não estou falando recentemente, aqui a tradição têxtil vem desde épocas medievais, então a qualidade do tecido aqui em Prato sempre foi muito grande, eles sempre tiveram essa tradição levada aqui também para os nossos tempos contemporâneos. E os chineses se instalaram aqui já há algumas décadas e estão estabelecidos aqui nessa região. Hoje também Prato é um importante centro de reaproveitamento de tecidos usados, então a reciclagem é muito bem feita aqui. A força das águas foi extremamente importante. Nós estamos falando do século XIII, né, gente? Quando tudo começou, quando esse mundo do tecido começou aqui em Prato. Então o rio Bisêncio é de extrema importância, ele tem uma queda natural
que é muito importante por conta da força da água para mover os antigos moinhos, né? Porque quando se produzia seda, lã, esses moinhos eram muito utilizados e ainda hoje é um belo rio. Toda essa área margeando o rio é bem longa e é muito agradável. Então eu acho que traz muitos benefícios para os cidadãos. Tem ciclovia, tem área para os pedestres, para as crianças. É muito legal mesmo, gente. E olha esse visual. Prato se encontra em uma posição bem interessante aqui na Toscana. Apenas 30 minutos de Firenze, aproximadamente, de trem, e apenas 45, 50 minutos de Bolonha. Então, você pode sair da Emília-Romanha, vir aqui para a Toscana, vice-versa. Um roteiro bem interessante, uma cidade bem conectada.